Palavra do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje abrimos a semana maior da nossa fé, a Semana Santa. Nós, meus irmãos e irmãs, estamos nessa semana que é a mais importante, em que somos convidados a acolher um pedido de Jesus. Na verdade, não só um pedido, é uma pergunta que ele nos faz neste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Porque, meus irmãos e irmãs, se nós olharmos bem nos escritos litúrgicos desta celebração de hoje, se dá um destaque muito grande, chamando somente de Domingo de Ramos. Mas, na verdade, a celebração de hoje chama-se Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Na liturgia, nós vemos duas partes. A primeira parte da liturgia de hoje se começa geralmente do lado de fora da igreja, onde se tem o rito da bênção dos ramos, se proclama o evangelho próprio dos ramos, da liturgia dos ramos, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. E logo após uma procissão, dependendo da realidade em que você esteja, é uma procissão um pouco mais longa ou uma procissão um pouco mais curta, até a igreja, onde ali na igreja temos a segunda parte dessa liturgia de hoje, que é a Paixão do Senhor. Tanto que o evangelho proclamado na igreja é o evangelho da narrativa da paixão de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, a celebração de hoje chama-se Domingo de Ramos e da Paixão de Jesus. Mas, meus irmãos, a pergunta que o Senhor nos faz hoje, diante de todo esse itinerário que nós vivenciamos na Quaresma, é se nós queremos morrer com Ele. É a pergunta que ele nos faz, é a pergunta que ele nos fará nessa liturgia de hoje. Meu filho, minha filha, você quer morrer? Qual é a sua resposta hoje? Qual é a sua resposta? Porque, na verdade, meus irmãos e irmãs, só ressuscita quem morre. Quem não morre também não poderá ressuscitar. Só quem morre ressuscita. Eu não posso querer vivenciar o Sábado Santo, o Domingo de Páscoa, se eu não morro. É a pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje. Você está preparado a morrer comigo? Você está preparado para morrer? Essa é a grande pergunta de Jesus. Se nós estamos preparados para morrer. Mas morrer em que sentido? No sentido físico. O que e em que eu e você precisamos morrer? Em que nós precisamos morrer? É para nessa semana maior nós matarmos aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que vem nos afastando da vontade de Deus. Quantas promessas Deus tem para mim e para a sua vida, que às vezes não são cumpridas, às vezes não acontecem, não é por causa de Deus, não é por causa da falta da graça de Deus, porque a graça de Deus sempre é derramada em nossas vidas, transbordantes. Às vezes é por causa das nossas más escolhas, as nossas más decisões. É preciso morrer. Em que você precisa morrer? Qual a sua resposta para essa pergunta que Jesus nos faz hoje? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que possam também dar a sua resposta para Jesus.